Chegando para hoje, vamos voltar aqui. O que nós vamos ver hoje tem sido um assunto, ou na verdade uma preocupação que tem me acompanhado desde os dias do seminário propriamente, que é a relação entre a teologia e a missão, ou, colocando de outra maneira, o conhecimento das verdades reveladas por Deus, a busca desse conhecimento, a precisão, a clareza, a profundidade e a utilidade, a praticidade disso, como relacionar. Hoje, o meu filho chegou e disse: pai, você tem um livro, Filosofia para Iniciantes, do Sproul? Aí eu falei: filho, eu gosto muito do Sproul, tem muitos livros dele, mas esse não. Filosofia, eu só tenho isso aqui. Aí mostrei uma parte lá. Ele disse: não que eu não gosto de filosofia, acho que eu até me dei bem quando estudei. Mas até hoje eu tenho um medo danado de entrar no mundo da filosofia e nunca voltar para o mundo real. Então... ficar só pensando, refletindo. Então, com esse receio de me sentir tão encantado e não conseguir fazer o retorno, né, a viagem de volta, foi que eu acabei fazendo um relacionamento assim. Tudo que eu vou pensar em termos reflexivos, eu me imponho como obrigação a reflexão. Como é que isso se aplica na vida? Eu sei que é um pouco de utilitarismo. Você pode dizer que eu sou covarde, que eu estou com medo de pensar de forma mais abstrata. Pode ser, eu aceito, né? Esses rótulos que muitas vezes as pessoas acabam fazendo. Mas confesso que eu não estou com isso querendo dizer que o conhecimento das verdades em si não tem um valor. Não é? Aquilo que se chama de ciência pura. Muitas das pesquisas acadêmicas no meio universitário se propõem a ser ciência pura. Você não precisa ter uma utilidade propriamente. A utilidade vai ser o desdobramento daquilo que outra pessoa vai fazer. Não precisa você propriamente dito. Bem, se isso é verdade em linhas gerais quanto à ciência, também é verdade quanto à ciência teológica. Você pode dizer: mas ciência teológica? A gente está falando de coisas espirituais, né? O que é que ciência tem a ver com isso aqui? Bem, ciência no conceito técnico da palavra é conhecimento. A teologia é um tipo de conhecimento. O conhecimento e o estudo da revelação que Deus fez de si mesmo. Então, eu me lembro que tive um professor do mestrado que ele falava: teologia não é ciência. Eu fiz: eu discordo, ela não é uma ciência empírica, porque você não pode testar em laboratório Deus, né, fazer exame de DNA ou coisa desse tipo. Diz: qual é o objeto de estudo? Ele questionava, né? Qual é o objeto de estudo? Ele era meio polemista, a gente... tinha umas lutas legais na aula. Qual é o objeto de estudo da ciência da teologia, se for? A revelação de Deus. O que Deus revelou de si mesmo a nós. É isso que nós estudamos quando nós estamos estudando teologia. Deus não é objeto de estudo, mas a sua revelação é. Ninguém consegue estudar Deus como se estuda uma pessoa, mas nós conseguimos estudar a revelação que Ele fez de si mesmo. O estudo da palavra de Deus assim o é. Para o cristão conservador, a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo. Nós não estamos estudando simplesmente um texto como outro qualquer. Estamos estudando um texto que é resultado da revelação que Deus fez de si mesmo. Aí, gente, desculpe, mas isso sempre me encantou. Eu digo, é o melhor estudo que tem, né? Eu respeito todas as outras áreas aí, quem gosta de estudar, parabéns, contribua com a sociedade, que Deus o abençoe. Mas estudar o que Deus revelou de si mesmo é o maior privilégio. Eu costumo dizer que, inclusive, é o privilégio do ministério, né? Lidar com as coisas sagradas. Claro que tudo tem os dois lados, né? Também vem uma grande responsabilidade com isso e grandes perigos com isso. Nós não podemos vulgarizar o sagrado. Quando Deus chama Moisés, Ele diz: tira a sandalinha dos pés, a terra em que você está é terra santa. Não trate como vulgar o que é sagrado. Então, é algo especial. Isso é perigoso. Lidar com a coisa sagrada costumeiramente, rotineiramente, pode desenvolver uma certa insensibilidade. E aquilo que deveria encantar, conquistar, quebrantar, pode passar a não fazer mais esses efeitos. Bem, aí são as lutas próprias. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria começar propriamente com o drama do lado de cá, de quem está no ministério sagrado, que nem sempre os membros da igreja conseguem entender isso, esse tipo de drama. Eu me lembro quando fazia o seminário, a minha turma teve o privilégio de ter aula com os professores que tinham feito pós-graduação fora,
a turma que depois acabou fundando o Jumper. E quando nós conversávamos, uma parte significativa da turma queria seguir carreira acadêmica, né? E eu olhava aquilo me incomodava, eu dizia, gente, não é possível, será que o Espírito Santo só deu o dom de mestre para essa turma aqui? Né? Do leque todo de dons espirituais ligados ao ministério, ele só entregou o de mestre, por que todo mundo quer seguir carreira acadêmica? E eu meio birrento assim, eu não vou nesse caminho não, né? Eu vou querer estudar, mas eu vou querer cair no ministério, né? Lidar com pessoas, com a igreja, resistir à tentação, por mais que eu gostasse de fazê-lo. Existem uma série de outros dons que estão relacionados ao ministério. Agora, o que me chamava a atenção? Como é fácil, estou falando daqueles que estão no ministério, você olhar para esses dois aspectos do ministério, o aspecto do conhecimento, da verdade, do estudo e da compreensão, e se encantar com ele, e enveredar por essa via contemplativa, de estudo, reflexiva, e se distanciar de pessoas reais que são o objeto para o qual você serve, né? É como alguém que fosse lidar com a culinária e ela produz o alimento, mas não alimenta ninguém com aquilo. Depois, foi muito bom essa comida que eu fiz. Aí deixa guardado, vai mofar ou vai acontecer alguma outra coisa. Por outro lado, vejo, por experiência cristã e ministerial, já há 20 anos como pastor, que algumas pessoas entram de cabeça no ministério, no envolvimento com as pessoas, e acabam desenvolvendo uma certa preguiça intelectual. Não é? É aquilo que sempre me gerou um incômodo muito grande, aquela atuação pastoral, que de pastoral não tem nada. A pessoa vai tomar um cafezinho, fica falando potoca, né? Como é que está a caixa de maribondo que está ali, o passarinho que vem não sei o quê, e no final das contas, o que é essa coisa aí? Isso sempre me incomodou profundamente. Né? A visita pela visita, a visita que não traz uma instrução, que não apacenta o coração, que não orienta a pessoa num caminho, que não traz um consolo, que não exorta em nada, só pela presença. Gente, isso é complicado. Você gera um tipo de dependência pessoal inócua, porque esse ministro não ministra. Ele só está presente e a pessoa precisa dessa figura como uma espécie de muleta ou amuleto. Às vezes é um e às vezes é outro, né? Às vezes é muleta mesmo, assim, eu preciso da presença de um santo ministro para ir adiante, e às vezes é amuleto, não, com um santo ministro em casa aqui, eu estou blindado espiritualmente ou qualquer coisa. Até brincando, gente, a pessoa diz, agora minha vida vai ser abençoada essa semana, o pastor veio aqui em casa, eu olho todo mundo e falo, coitado, sei lá acreditar que a diferença foi só por isso aí, não é? Faz diferença nenhuma. Percebe? Esses dois pontos. Vamos dar uma olhada, antes da gente entrar na questão central, em alguns textos bíblicos aqui. Basicamente, Atos capítulo 20, vamos dar uma olhada, Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, teria muitos outros, eu quero citar esses apenas ilustrativamente. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. A partir do versículo 17, você tem uma descrição do ministério e uma exortação. Nós vamos ler versículo 18 a 20. Atos 20, de 18 a 20. Diz assim: E quando vos encontraram com ele, disse-lhes, Paulo aos presbíteros da igreja, tá? No verso 17 diz, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar o quê? Coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Ok? Um resumo bem simples do ministério pessoal do apóstolo Paulo. Eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Aquilo que tem proveito. Ele olhava, via a vida das pessoas, conhecia suas lutas, seus problemas teológicos ou práticos. E aquilo que fosse proveitoso, que ia ter um bom proveito, um bom uso, ser aplicado, ele anunciava. No seu ministério público, ou seja, não era um ministério simplesmente, eu tenho conteúdo para passar, vou passando. É um ministério que busca apresentar um conteúdo que se torne útil na vida das pessoas, que vai auxiliá-las a
crer corretamente e viver para a glória de Deus, publicamente, mas também como? De casa em casa. O que é isso? Ministério público e ministério privado. Por quê? Porque o público sozinho não dá conta de tudo. Eu conversava há pouco aqui, né? É bom a gente ter uma conversa, porque na conversa pessoal, a gente consegue perceber o que é que está ocorrendo naquela pessoa, especificamente. Qual drama pessoal, ele pode ser teológico, ele pode ser emocional, ele pode ser de ordem moral, seja lá o que for. E aí nós buscamos ministrar a palavra de Deus, aplicar essa necessidade. Esse é o privado. O ministério público bem feito satisfaz, em linhas gerais, a necessidade geral da igreja. Mas tem coisa que passa pelo ministério geral, como a peneira que não peneirou direito e algumas coisinhas passaram, né? Alguém não conseguiu. Lembra do Senhor Jesus falando da parábola do semeador. Tem semente que fica na beira do caminho, tem outra que cai em solo rochoso, tem outra que cai entre os espinhos. Quando você conversa pessoalmente, aí você percebe a demanda pessoal. Eu confesso, eu já falei para alguns, para o Flávio inclusive, que houve tempo que eu não tinha muita paciência com o ministério pessoal, não. Aquele negócio de aconselhamento, vinha a pessoa vinha conversar, dizia, conversa comprida. Gente, confessa e deixa, abandona e larga, vamos próximo, né? Então, isso. Até que eu mesmo percebi que as lutas, quando experimentei algumas, são mais profundas e difíceis. E isso Deus usou minhas próprias dores para me ajudar a ser um pouco mais sensível com as dores dos outros. Uma lição dolorosamente sendo aprendida, porque não terminou ainda. Ok? Então esse é um ponto. Agora vamos dar uma olhada, Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, carta pastoral. Há muita coisa que a gente poderia dizer, de novo, eu vou só destacar uma. No finalzinho dela, segundo Timóteo 4, Paulo fala, entre outras coisas tantas, o versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, ele está preso, tá, em Roma, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Esse homem está preso depois de vários anos da vida, já escreveu uma porção de cartas, era mestre, e ainda quer aprender e estudar. Ele diz, quando você vier me visitar aqui na cadeia, traga os livros, especialmente os pergaminhos, não é? Ele vai dizer, exercita-te na leitura, na meditação, em outras ocasiões, o obreiro que procura, que não tem que se envergonhar, que procura manejar bem a palavra do Senhor. Veja como Pedro conclui a sua segunda carta, falando sobre Paulo, já que eu estou usando Paulo como referência aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Segunda Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que é que Pedro está dizendo aqui? Que Paulo escreve questões complexas e difíceis. E ninguém faz isso se não estiver dado a reflexão, não é? Existem necessidades distintas entre as pessoas e existem níveis de compreensão da verdade que são distintos também. Por que eu estou falando isso agora, como introdução? Porque na vida cristã, nós não podemos separar estas coisas que estão unidas. Nós sempre teremos os desafios de ordem compreensiva, doutrinária, teológica, das verdades de Deus, e ao mesmo tempo teremos os desafios de saber relacioná-la com a nossa vida, aplicar nas diversas situações dela, avaliar, entender o que está acontecendo, diagnosticar devidamente e encontrar a solução na palavra de Deus. Preste atenção, porque em um certo sentido, todos cristãos são chamados para fazer isso. Concorda? Vamos dar uma olhada aí em 2 Timóteo novamente,
texto bastante conhecido, mas vamos lá, capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículos de 14 a 17. Vamos ler juntos esse texto, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Leiamos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Nós vemos claramente nesses versículos aqui a realidade de conhecimento, compreensão, doutrina, que Paulo está dizendo, você sabe desde a sua infância. Lembra que tanto a mãe quanto a avó de Timóteo eram cristãs, e ele era um discípulo jovem, que já tinha professado a fé e que era bastante promissor. É tanto que Paulo o discipula mais. Né? Ele está dizendo, você sabe de quem você aprendeu? Primeiro ele aprendeu de casa, aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó, aprendeu com a Escritura, depois aprendeu com o próprio apóstolo Paulo, foi discipulado por Paulo. Diz, não se trata propriamente de aprender coisa nova. Tem gente que é meio que obcecado por novidade. Eu estou atrás de uma novidade, quero aprender com ela. De sair uma teologia nova por aí, tolice, não é? Tolice. O ponto é a verdade eterna que a gente tem que buscar. Como o profeta Moisés falou, né? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. Contudo, a compreensão dessas verdades é progressiva. Nós citamos em algum estudo aqui anterior, baseado aos Filipenses, quando Paulo diz que cada um ande conforme aquilo o Senhor lhe instruir. Né? Aquele que era perfeito, maduro. Lembram disso? Deixa eu dar uma olhada aqui, porque nem todo mundo estava presente. Filipenses, vamos dar uma olhada. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Mais especificamente, o 15 e 16. Filipenses 3, 15 e 16. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, a palavra grega pode ser traduzida tanto de uma forma como de outra. A ideia é, aquilo que está maduro, que está pleno, está perfeitamente útil. Certo? Se você pensa em algo orgânico, como uma planta, quando ela está madura, ela está perfeita, para ser colhida e comida. Certo? Não é perfeito como Deus é perfeito. É perfeito no sentido que, para aquilo que ele existe, ele está perfeito. Quem já amadureceu, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. É sempre assim, não é? A gente só consegue andar de acordo com o que a gente tem, não de acordo com o que a gente não tem. Quem tem pouca instrução, pouca compreensão, tropeça mais, sofre mais na vida. Quem tem maior instrução tem mais clareza, o que não significa que necessariamente consegue aplicar, é outra história. Mas a clareza tem. Aí vai ter outras tentações aí, não é? Paulo, falando sobre si mesmo, escrevendo aos Coríntios, diz, quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. Agora que eu já não sou mais menino, que eu sou homem, eu desisti das coisas de menino. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra um progresso de compreensão, que todos nós devemos almejar. Tanto Paulo escrevendo aos Coríntios, quanto o autor aos Hebreus, diz, gente, pelo tempo que vocês têm de igreja, de cristianismo, muitos de vocês já deveriam ser mestres. Algumas pessoas... Eu tinha um colega, está jubilado agora, e ele falava, rapaz, esse curso que você está fazendo está parecendo escola dominical, a pessoa estuda a vida toda e nunca se forma. Tem gente que está há anos na igreja, se você fosse contar a quantidade de hora-aula que a pessoa já estudou, teria hora suficiente para ser doutor, ter um PhD. E, no entanto, a pessoa ainda fica patinando com coisa básica. Preste atenção, tem alguma coisa errada nisso, não tem? O nível de exposição a conteúdo de horas acumuladas, hora suficiente para doutorado, e a pessoa não progride.
Então, tanto Paulo quanto o autor dos Hebreus está dizendo, tem alguma coisa errada aí. O tempo que vocês têm de fé, de igreja, e não consegue entender essas coisas nem aplicar, tem alguma coisa errada. Então, presta atenção, isso aqui é importante. A igreja é um corpo, Deus capacitou o corpo, distribuindo dons para que a igreja se desenvolva. Você não pode ser exclusivamente dependente da administração de outras pessoas. Você tem que desenvolver capacidade de produzir seu próprio alimento também. Não exclusivamente, mas inclusivamente. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4. Vamos de novo, ver mais um texto para reforçar esse ponto aqui. Efésios 4, de 11 adiante. Ele mesmo vos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu interpreto isso como dons espirituais ligados ao ministério da palavra, não como ofícios. Não que eu seja prepotente, há linhas de interpretação diferente, embora alguns entendiam como ofício. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, e por aí vai. Ok? Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo? Deus mesmo deu para a igreja de presente pessoas dotadas com dons do Espírito Santo para ministrar a palavra, a fim de que vocês amadureçam. O que é isso? O ministério público da igreja, e privado também, mas através dos oficiais, dos ministros da palavra. É a única maneira de você ser alimentado? Não. Salmo 1, Josué capítulo 1, todos eles vão falar o quê? Bem-aventurado é aquele que faz o quê? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é? Eu estou lendo, pastor, eu estou lendo aqui. Sim, que bom, lê, continue, né? Eu posso ler a Bíblia? Não, ninguém vai perguntar isso, mas entende qual é o ponto? Você também tem que garimpar, ser alimentado e produzir. Então, esta é uma realidade que a Bíblia nos chama. Lloyd Jones dizia o seguinte, todo ministro da palavra, todo pastor tem 2 grandes desafios no seu ministério. O primeiro é despertar a sua congregação para aprender as verdades de Deus, ouvir, se alimentar, querer, ir atrás. Ele dizia, a segunda, não menos importante, é desafiar a congregação a praticar, a aplicar, a pegar aquele conhecimento e colocar em prática. Ok? Esse é o drama do pastorado. E é sempre uma tensão, gente, é como equilibrar a balança de uma balança. Você pode ser tentado, de novo, estou falando pensando na categoria pastoral. Cada um de nós pode ser tentado a dar mais ênfase em um lado ou dar mais no outro. Por isso que eu tenho que fazer sempre uma análise. Eu estou fazendo isso devidamente? Eu estou ensinando para aplicar? Eu estou exortando baseado em verdades? Porque se eu não explico as verdades bíblicas, as pessoas não conseguem experimentar esse crescimento, essa maturidade, essa capacidade de diagnóstico, de avaliação na sua própria vida e aplicá-las por elas mesmas. Porque você não vai ter, e não é para ter, não só não vai ter, não é para ter um pastor a tiracolo o tempo todo. Não é para ter. Aí os sentimentos são diferentes, né? Eu não gosto quando eu sinto que a pessoa está dependendo de mim. Não gosto dessa sensação. Diz, sai para lá, faz mal para você e faz mal para mim. Entende? Não é bom assim, não. Eu gosto de ser sugado. Pastor, me ensina. Aí sim, isso é bom. A pessoa, olha, cresci, progredi, estou tomando decisões, a gente troca ideias. Tem algumas pessoas que eu converso aqui, e esse é um dos motivos pelos quais eu me identifico muito com o ministério aqui, né? Gente com as colocações bem interessantes, com dúvidas bem interessantes, que me faz pensar, me faz refletir a minha própria fé no gabinete pastoral. Gente que procura. Rapaz, é bom conversar assim, porque é um estímulo, né? E mútuo. E aí eu passo algumas tarefas e agora é com você. Essa parte é com você. Aí ele tem o retorno. Percebe qual é o ponto? Então, nós precisamos disso para nos estimular. Não é bom quando você fica dependente. Eu costumo dizer o seguinte, o bom pastor é aquele que as pessoas não dependem dele. Ao ponto de quando ele sair de cena, as pessoas não sentem falta. Eu digo isso intencionalmente, para chocar. Aí não sente falta. Eu digo, olha para lá, não sente falta, é diferente de dizer não sente saudade, é outra coisa. Falta, ele foi tão bom alimentador
que eu consigo me alimentar. E eu cresci. Entende? Sentir falta como dependência é escravidão. Ninguém é chamado para depender de outra pessoa, não. Ah, pastor, não sei se eu caso, eu compro uma bicicleta. Eu digo, mas dessa idade você ainda não sabe se casa ou não compra uma bicicleta? Percebe? Então, é isso que Paulo está dizendo. Avalie, veja em que ponto você está, o que você precisa crescer, o que você precisa entender, qual a dificuldade de aplicar, de praticar na sua vida. Quando a ênfase é muito forte na compreensão, aí a pessoa ela pode desenvolver alguns problemas. Né? Cinismo, pode desenvolver ceticismo, né? Cinismo mesmo, ela fica só buscando conhecer coisas e está bem relaxada com a sua vida, espiritualmente, comete umas transgressões aí e nem liga, porque para ela o importante é entender bem. Agora, por outro lado, deixa eu carregar agora para o outro lado, né? Eu falei que a gente tem que equalizar. É muito triste quando a gente vê, eu digo por estar no ministério há um certo tempo, pessoas que estão no ministério, mas são preguiçosas, mentalmente. Não estou dizendo de trabalho, não. Até trabalho bastante. Você imagina a pessoa que é convidada para pregar, ela vai ficar nervosa porque tem que estudar, preparar um sermão, dá dor de barriga, diz, não, Deus me chamou para o ministério. Meu amigo, você vai morrer no vaso, não é? Porque o que vai ter ocasião para você falar, lhe desafiar, não está no gibi. Se tudo isso lhe causa um horror, você vai viver disso. Mas a pessoa é extremamente dinâmica para socorrer, para ir atrás, para resolver os problemas dos outros. Isso indica uma vocação mais para um outro lado. Estou sendo claro? Qual é o ponto aqui? Isso, assim, é muito mais forte no contexto do trabalho missionário. Como se diz, o missionário é aquele que faz tudo, né? Ele chuta o escanteio, cabeceia, apita, põe a trave, tira, faz de tudo. E é muito comum você encontrar pessoas que estão correndo o dia todo. Isso eu percebi rapidinho, pouco tempo quando estava lá. Eu disse, se nós não tivermos uma clareza de onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer, nós vamos nos perder no volume de atividades que tem para fazer. Essas são as discussões que nós tínhamos lá com uma equipe, porque as demandas são enormes, não é verdade? E algumas pessoas, pelo medo até de se lançar aos estudos, ficam se ocupando com outras atividades. Às vezes a gente conversa em casa com os meninos, a gente fala sobre aquela famosa ação que é a procrastinação, né? Você deixar para adiante. Eu vou confessar, até no YouTube é dureza, né? Confessar ao vivo assim, ainda sendo transmitido, confessar um pecado meu. Quando tem uma coisa chata que tem que fazer, mas eu não gosto muito, aí eu começo a colocar uma porção de outras antes para terminar, para ficar bem apertado e no final ter que fazer de todo jeito, vai ter que sair na marra, percebe? É uma procrastinação, né? Você tem que pegar aquilo para ser feito. Pois bem, algumas pessoas, mesmo no ministério, podem fazer isso com a atividade reflexiva. Eu tive um dos alunos que eu tive que, em amor, falando bem, com carinho, chamar a atenção dele mais de uma vez. Eu digo, você se conhece, você sabe que a sua tentação é querer socorrer as pessoas. Mas a prioridade nessa época de seminário é estudar. Se você não estudar, você não vai passar. Se você não passar, você não vai ser ordenado. Então, para um pouquinho de querer resolver os problemas de todo mundo, entre lá na sua sala de estudo e estude. Abra os seus livros e estude. Você tem que estudar. Então, isso eu falei para uma pessoa muito querida. Mas ele tem essa tentação. Não é? Qual é a sua? Qual é a sua? Está em se refugiar na torre de marfim da teologia, só ficar elucubrando, pensando as coisas e não ver pessoas, porque pessoas dão trabalho. Pessoas incomodam, elas nos inquietam, geram problemas, têm problemas consigo, emocionalmente é desgastante. O livro é muito melhor, o livro não reclama. Se ele está falando muito difícil, você fecha a boca dele assim, ó. E diz, pronto, não vai falar mais não. Não dá para você fazer isso com gente, não. Não é? Agora, por outro lado, existe o desafio para o outro também. Tem gente com preguiça, que não quer pensar, só quer resolver logo os problemas, sem a devida compreensão, não vai. Esse último ponto que nós estamos estudando aqui, o autor propõe uma reflexão, dizer o seguinte, a mais sistemática de todas as cartas escritas por Paulo,
foi a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, nós só conseguimos entendê-la devidamente quando entendemos contextualmente. Ela foi uma carta com profunda motivação missionária. A gente vai dar uma olhada aqui. Eu gostaria só de destacar para vocês o seguinte: nenhum estudioso do cristianismo, ninguém é absoluto, mas em linhas gerais, você não ouve dos estudiosos do cristianismo pessoas negarem a importância da contribuição de Paulo para o cristianismo, ao ponto de os liberais até dizer que foi Paulo quem inventou o cristianismo, certo? Dada a importância da sua teologia. Dos escritos do Novo Testamento, como a gente leu Pedro aqui dizendo, aqueles mais profundos e complexos vêm da pena de Paulo. Porém, Paulo foi o grande missionário do Novo Testamento. Ele foi aquele que liderou o processo de expansão, plantação de igrejas. O que significa dizer, eu estou pegando Paulo como exemplo, mas olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhemos para o colégio apostólico, olhemos para os profetas da Bíblia, toda a Escritura Sagrada. O que você vê nestas pessoas de Deus? Gente chamada a receber precisamente a mensagem de Deus, entendê-la bem, proclamá-la com fidelidade, levando a vida das pessoas, teologia e missão, juntas, não separadas. Eu penso que o problema que nos acometeu foi uma influência do pensamento grego que veio quando o cristianismo sai, descola das suas raízes culturais hebraicas, judaicas do Antigo Testamento, que conhecimento e prática estão interligados, e ao alcançar o mundo gentílico, recebe também de volta uma carga de influência grega muito grande, que tinha, entre outras coisas, uma forte ênfase na parte cognitiva. E o modelo de educação não era tão aplicativo e prático como era no mundo hebraico. Você tinha a academia da reflexão, os filósofos, os sofistas, né? Gente que ganhava para filosofar. Não tinha uma outra função. Isso você não encontra no mundo hebreu, né? O mundo hebreu, a cultura hebraica é uma cultura que a reflexão existe, mas essa reflexão louva a capacidade de relacionar isso com a prática. É tanto que você não encontra na Escritura louvores ao inteligente, mas encontra na Escritura louvores ao sábio. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Inteligente é capacidade cognitiva, QI. Claro que tem uma utilidade. Mas se você tem uma inteligência, você não sabe usar isso, não há nenhum louvor de Deus para você. Entende? O que a Bíblia louva é o sábio. O sábio é precisamente aquele que sabe usar o que conhece. Aquilo que eu conheço, sei. Esse mundo gentílico foi mais reflexivo, gerou um pensamento, uma escola acadêmica mais focada na reflexão intelectual e divorciada mais da vida. Porque o mundo grego era assim. Os filósofos tinham práticas morais questionáveis, né? É só você ler o Banquete de Platão, Fédon, os caras discutindo ética, filosofia e dando cantada uns nos outros. Lá você lê o texto, você percebe isso, né? As práticas imorais que haviam no mundo romano, mesmo no mundo grego. Na ética bíblica, na filosofia bíblica, isso não acontece. Então, eu penso que essa foi um pouco dessa influência que veio de lá. E a gente carrega esse drama até hoje no ministério. Um comentário muito comum que nós fazemos é que manda a pessoa para o seminário e basicamente se espera dela notas, e não são poucos que falam de uma certa aridez espiritual e a sensação de desacompanhamento espiritual, mesmo que tenha tutor e tal. Tudo bem? Biblicamente, quando nós falamos, quando nós olhamos, estas coisas estão interligadas. Porque um está em função do outro. Vamos dar uma olhada aqui, de uma forma espelhada, a carta aos Romanos. Antes eu gostaria de destacar o seguinte: o autor nos lembra que quem conduz missões de forma pragmática dispensa a doutrina. Não, a gente tem que resolver, levar, evangelizar, levar as pessoas para resolver os problemas delas e tudo mais. E aí conduz a missões em seu próprio nome. Não atenta para o que Deus falou sobre missões. Preste atenção, isso aqui é importante, falar especificamente sobre missões.
é a área que eu me especializei e que eu leciono. Andando por esse Brasil, de Oiapoque a Chuí, falando em conferências missionárias, divulgando o projeto, o que dá para perceber? Via de regra, as pessoas, quando vão ouvir de missões, ouvem discursos pragmáticos, apelativos, estatísticos, emocionais. Via de regra, a igreja brasileira se envolve por isso, mais por uma espécie de emocionalismo. Você vai como missionário, logo a pessoa diz, você vem vestido com a roupa do povo de lá? Você vai cantar uma musiquinha, como eles cantam daquele jeito lá? Faz festa das missões, com bandeira e tudo mais, aquela coisa, ai, que bonitinho. E muitas vezes são coisas para gerar uma comoção no povo. Não nos admira que o nosso nível de consciência é muito baixo, porque é apelativo. E aí o autor está dizendo o seguinte, quem faz missões sem uma sólida base bíblica e compreensiva, não está levando Deus em consideração, é arrogante, está pensando no seu projeto, o que eu tenho para fazer. Ele diz, por outro lado, quem fica estudando e ensinando doutrina, sem se preocupar em envolver-se com o trabalho que Deus está fazendo, com a missão da igreja, também ensina em seu próprio nome e desconsidera o que Deus disse, por que ele escreveu estas coisas e para quê. Aí a teologia se torna um fim em si mesmo. Eu dizia para alguns colegas que tem alguns meios que nós vamos, né, que a conversa teológica parece que fica uma... Tem aquela semana de moda lá em São Paulo, que fala São Paulo Fashion Week. Aí eu digo, gente, esses grupos de discussões teológicas aí, para mim é a reforma de Fashion Week. É todo mundo desfilando teologia, né? Olha meu look teológico como está bom. Eu li um novo livro e aprendi isso e tal, e a pessoa está como se estivesse desfilando um novo look. Gostou, né? Essa sensação que eu tenho, ele está desfilando para os outros verem. Não há perspectiva divina. Deus não nos deu a teologia e as verdades para isso, para a gente ganhar a disputa no outro. Fica aquela atitude infantil que lembra gincana de acampamento de igreja, né? Eu sei, deixa eu responder, né? Levanta a mão, eu sei essa resposta. Estou todo orgulhoso por saber essa resposta. Ora, esse conhecimento nos foi dado para a gente parecer mais com Cristo e para a gente servir melhor ao Senhor. O ponto que fica é o seguinte, o trabalho missionário prático sempre começa com um estudo forte, fundamental, doutrinário, bíblico. O ensino forte e fundamental sempre haverá de levar um trabalho missionário prático. Uma coisa está ligada à outra. Foi assim que Deus pensou. E aí aquela que é a carta mais sistemática de todas as que Paulo escreveu, que é a carta aos Romanos, vem numa estrutura missionária. Vamos dar uma olhada aí. Eu quero que vocês abram em 2 textos. Uma, porque é a moldura da carta. O conteúdo da carta está dentro dessa moldura. Um é Romanos capítulo 1 e a outra Romanos capítulos 15 e 16, que são os finais. Vamos olhar o paralelo estrutural dessa carta. Presta atenção. A igreja de Roma ninguém sabe quem fundou, quem plantou. Não foi Paulo, nós não sabemos quem foi. Paulo não tinha tanto conhecimento pessoal das histórias das pessoas lá da igreja de Roma, como aquelas igrejas que ele plantou, que ele teve lá e conhecia a vida das pessoas, certo? Mas era a igreja da capital do império, uma igreja importante, de referência. Ele então escreve a esta igreja apresentando o conteúdo da fé cristã, com o propósito de ter essa igreja como parceira sua no seu projeto missionário. Veja que normalmente quando a gente fala da carta aos Romanos, a gente fala dos aspectos teológicos, doutrinários, da criação geral, revelação geral, justificação pela fé, santificação, a volta de Cristo, não é? Tem esses temas gerais. Mas olha como esse tema, eles nos foram apresentados. Romanos 1, versículos de 1 a 6, encontra um paralelo com o final da carta, que é Romanos 16, de 25 a 27, nos mostrando que o Evangelho foi predito lá no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhada aí, Romanos 1, versículos de 1 a 6, ele vai apresentar algo aqui, deixa eu abrir aqui no texto de Romanos. Mas também o 16, de 25 a 27. Romanos 1, de 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora
profetizado por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus, e aí ele está falando. Verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio da fé em seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados. Então ele abre a carta falando, este evangelho, que eu vou explicar, já fora profetizado desde o Antigo Testamento, profetizado para se espalhar até os gentios, não é coisa só de judeu, para os outros povos também. Quando ele encerra o conteúdo teológico, ele vai fazer as considerações finais, você vê, de novo, ele volta a esse ponto. Romanos capítulo 16, pode deixar aberto nos dois textos, que a gente vai fazer uma análise comparativa aqui, versículos de 25 a 27. Como ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. De novo, ele abre a carta dizendo, o evangelho é a mensagem de Deus para a salvação, profetizado pelos profetas, e que chegou o tempo de alcançar a todos. E ele fecha a carta dizendo, o evangelho que eu prego foi anunciado pelos profetas para alcançar todas as pessoas. Ok? No versículo 5 especificamente, agora vamos dar uma olhada, Romanos 1:5, ele coloca que a obediência que vem pela fé tem que ser proclamada a todas as nações, certo? Por obediência à fé entre todos os gentios. É o que diz o versículo 26 lá, e o 15:18 também, lá no final. Dá uma olhada, 15:18. Romanos 15, versículo 18. Não apenas o 26, que a gente já leu, obediência e fé entre todas as nações, mas o 15:18, porque não ousarei discorrer coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Vamos ver mais um paralelo aqui. Romanos 1:7, ele saúda a igreja com a graça e paz a todos, né? Graça e paz a vós outros. E no 16:20, quando ele está terminando, a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Veja que é um modelo espelhado. Do jeito que ele está abrindo, ele está encerrando. Isso é típico de quem pensa um discurso, né? Um estudo, um sermão, uma fala, você anuncia o que vai falar, e o ponto que você levantou na introdução, você retoma lá na conclusão para fechar. Isso mostra a intencionalidade. O que é que Paulo está dizendo aqui? O que eu estou comunicando para vocês faz parte de um projeto de Deus profetizado para alcançar a todos, e que agora é chegado o tempo de alcance de todos. Essa é a utilidade da teologia. A verdade de Deus nos foi dada para alcançar e transformar vidas. Antes estava basicamente com o povo da aliança antiga, que eram os judeus. Mas com a morte e ressurreição de Cristo, isso se espalhou e explodiu. E por isso que a gente deve pensar que o nosso estudo, o nosso conhecimento tem a ver com isso. Especificamente sobre Roma, Romanos 1:8, olha o que ele diz. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Se era para alcançar todos os gentios, aí ele está dizendo, e vocês, de Roma, capital do império, maior cidade do mundo, a primeira cidade que se sabe que teve 1 milhão de habitantes, né, que lá está. Agora lá no final, 16:20, lá no final. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ele está, o 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso vos alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, o que estava ocorrendo em Roma era parte dessa nova agenda de Deus de alcançar os gentios. Eles eram pessoas que estavam na capital do império, mas eles foram alcançados pelo evangelho da graça, que já tinha sido anunciado desde sempre pelos profetas, de que alcançaria todos. E Paulo está lembrando que eles fazem parte disso. Romanos capítulo 1, versos de 8 a 13, Paulo fala da sua intenção de ir a Roma, passando por Jerusalém. Certo? De 8 a 13, você vai
encontrar. Versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Certo? Ele diz, eu pretendo, não consegui não, mas eu quero chegar aí em Roma para me encontrar com vocês. Olha lá no final da carta, capítulo 15 agora, versículos de 22 a 29. Ele vai dizer a mesma coisa. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. E aí ele discorre, versículo 26, aprove a Macedônia, juntar recursos para os pobres que estão em Jerusalém, ir até a Espanha, mas passar por lá. Capítulo 1, versículos 11 e 12. Paulo procura ser encorajado espiritualmente pelos cristãos de Roma. Muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que vocês sejam confirmados. Lá no final, no capítulo 15, versículos 14 e 24. Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de conhecimento, aptos para admoestar uns aos outros, versículo 24. Penso em fazê-lo quando em viagem à Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que seja por vós encaminhado para lá. Apesar dos seus desejos, até hoje, Paulo, quando ele escreveu a carta, ele tinha sido impedido de ir a Roma até aquele momento. Isso está descrito no versículo 13 do primeiro capítulo, e está descrito no capítulo 15, versículo 22 também, fui impedido. E por fim, ele destaca que o evangelho é para ser alcançado, proclamado a todos os povos. Por que nós estamos falando isso aqui? Preste atenção. Você não consegue entender os conteúdos teológicos desta carta sem entender que ela foi escrita com um propósito. O propósito é o seguinte: vocês de Roma, a cidade mais importante do mundo, a igreja de destaque, de importância, vocês têm muitos méritos e muitas qualidades, mas vocês precisam se engajar num projeto maior que Deus está fazendo, que é alcançar outros que ainda não foram alcançados. Eu pretendo levar o evangelho para os confins da terra, mas esse não é um projeto individual, é um projeto de toda a igreja. E eu estou oferecendo para vocês a oportunidade de participar comigo. Quando eu for até a Espanha não era a Espanha de Barcelona, Real Madrid de hoje não, gente. Era os confins do mundo ocidental. Ninguém sabia do continente americano, não. Era onde o vento faz a curva. Onde Judas perdeu a bota, né? Assim que fala. Era algumas milhas depois, para lá no confim. Ele disse, quando eu for lá no extremo, eu pretendo passar por vocês. Nós temos um momento de comunhão, de troca espiritual, eu acessando os meus dons, vocês também, nós nos consagrarmos juntos e prosseguir. Em outras palavras, o que é que a gente percebe aqui? O que nós vemos é que as verdades ditas por Paulo, elas são apresentadas num contexto de missão. Ele está dizendo, é esta a mensagem que eu tenho para levar para o mundo. É a mensagem que vocês creem? É a mensagem que vocês abrigam no coração? É a mensagem que traz edificação espiritual para a sua vida? É a mensagem que fez com que vocês crescessem espiritualmente e agora conheçam a Deus? Pois bem, é a mesma mensagem que vai fazer a mesma coisa na vida de outras pessoas. E do mesmo jeito que vocês foram alcançados por esta mensagem e esta graça, vocês são chamados a também serem instrumentos nas mãos de Deus para levarem esta mensagem e esta mesma graça aos outros que não foram. Vamos junto? Posso contar com vocês? Com suas orações, com seu apoio nesse projeto? É isso que significa a carta de Paulo aos Romanos. É uma teologia apresentada com o propósito de ser anunciada mais e proclamar mais. E desta forma nós encerramos hoje a base, da nossa reflexão, porque a partir da semana que vem, queira Deus, nós vamos ter mais outros 2 blocos. O primeiro agora pensando em algumas questões ligadas no dia a dia, como que a palavra de Deus fala sobre alguns problemas da vida da sociedade, da vida humana, injustiça social, abuso infantil, da mulher e outros problemas tantos. A gente vai pegar cada um desses temas. Vai sair um pouco dessa reflexão mais interna, mais de igreja, e pensar um pouco mais da gente como povo de Deus no mundo, na sociedade. É um tremendo desafio pensar sobre isso. E aí eu concluo com um quadro que o autor apresenta aqui, é um quadro de sequência de reflexão teológica. Ele diz, qual é o caminho da teologia? A teologia nasce com os chamados estudos exegéticos, que é você analisar o texto bíblico na sua fonte,
nas suas línguas originais, hebraico, um pouco de aramaico e grego, pegar o conteúdo que está lá naquela porção bíblica e extrair. Depois você olha o acúmulo dessa extração de conteúdo bíblico, olhando pelos livros da Bíblia, e aí você chega na teologia bíblica, que são a maneira como a própria Escritura desenvolve os grandes enredos dela, os grandes temas. Pacto, reino, mediador, esses temas como são apresentados. Depois que você olha os grandes temas na Escritura, nós elencamos os grandes temas universais. Uma vez que eu vi o que os textos bíblicos apresentam, os temas conforme são apresentados na Escritura, eu pego as grandes temáticas. Deus, homem, salvação, igreja, Jesus, Espírito Santo, a volta de Cristo, teologia sistemática. Depois que nós nos deparamos com a sistemática, mas há debates nesta questão, os luteranos disseram isso, os reformados falaram aquilo, os católicos falaram aquilo outro, no século tal desenvolveu isso, teologia histórica. Porque isso tem sido debatido há milhares de anos. Pegou todo esse ponto aqui, bem, essas verdades que já foram chacoalhadas, medidas, pensadas e tudo mais, elas devem conduzir a igreja a viver desta maneira, a atuar desta forma, teologia prática, poimênica, aconselhamento, educação cristã. Bem, se a Bíblia apresenta essa maneira, então há uma conduta esperada do povo de Deus, ética, uma ética decorrente do que foi ensinado. A ética tem a ver com um padrão de comportamento, com a nossa vida no meio da sociedade. Aí você chega para a sociedade e diz, nossa, como é que eu vou apresentar tudo isso aqui para esse povo que nem acredita na Bíblia, que não sabe quem Deus é? Apologética, defesa da fé. E aqui você está olhando para fora, não é para dentro. O que me encanta, e sempre me encantou na missiologia, é porque é uma área fronteiriça. Você está saindo do mundo da teologia e olhando para o mundo, para a sociedade onde as pessoas estão. Eu me lembro quando eu terminei o meu curso e fui ordenado, eu estava com a liberdade de estudar e comecei a estudar, fazer uma pós-graduação em teologia do Novo Testamento. Mas aí houve um desafio, houve uma demissão dos professores, aí eu acabei migrando para a área de missiologia, né, do que teve. Acabei nem concluindo o meu mestrado, especificamente na teologia, fiquei com uma especialização apenas. Mas o que me chamava a atenção, e eu conversava com algumas pessoas, com o Marcelo, inclusive, nós somos amigos desde a época do seminário, era precisamente isso. Como é que eu vou pegar estas verdades tão ricas e profundas e usar na minha vida e no meu próprio ministério? Esse é o nosso desafio. Que Deus nos ajude a termos uma reflexão precisa do que Ele nos revelou e entender como isso pode nos capacitar a sermos sal da terra e luz do mundo e abençoar a vida de outras pessoas. Vamos orar ao Senhor Deus, curva a sua cabeça. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças por este encontro de hoje. Pedimos que Tu nos ajudes, ó Deus, a sermos fiéis no estudo da Tua palavra, submissos à revelação bíblica, cuidadosos e zelosos com este conteúdo, interessados e comprometidos em sendo sondado por Ti, experimentarmos as transformações decorrentes da verdade bíblica, a nos moldar à semelhança do Teu Filho, para que a nossa vida seja um farol de proclamação e de ação que expressem as verdades poderosas do Teu Evangelho. Despede-nos debaixo de Tua graça e proteção nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você na próxima semana.